Bom, o primeiro sistema que eu vou analisar é o chamado sistema de dois níveis, que é uma situação em que a minha Hamiltoniana tem exatamente dois estados de energia. Basicamente, seria uma coisa com uma Hamiltoniana que pode estar numa energia zero ou numa energia epsilon. O exemplo mais comum disso daqui é uma partícula com spin 1,5 em algum campo magnético, que é um exemplo que eu dei bem passando lá na primeira aula. Então, basicamente, a ideia é a seguinte: você tem dois estados de energia. Uma energia pode ser zero ou epsilon. Eu tenho um estado de energia zero e um outro estado de energia epsilon. Vou assumir que o epsilon é maior que zero, então esse daqui seria o estado fundamental, esse aqui seria o estado excitado. E eu poderia denotar isso daqui em termos daquela notação de Braz e Katz do Dirac, como sendo isso daqui: H é igual a energia do estado excitado vezes o projetor no estado excitado. Pensando na minha Hamiltoniana em termos de uma matriz, seria basicamente isso daqui como sendo a representação do seu operador hamiltoniano da base de alto estado de energia. Mas o que a gente vai estar interessado aqui em mecânica estatística é quem são os microestados, que vai ser o fundamental e o excitado, e quais são as energias deles. Então eu vou primeiro olhar quem vai ser a função de partição. A função de partição vai ser a soma sobre todos os meus estados, que agora são só dois, só fundamental e excitado, de exponencial de menos beta vezes a energia desse estado correspondente. Então a gente vai ter aqui exponencial de menos beta vezes zero, é o termo que está vindo do estado fundamental, mais exponencial de menos beta epsilon, que é o termo que está vindo do estado excitado. Então eu vou ter aqui z, seria 1, mais exponencial de menos beta vezes epsilon. E aqui, se eu tivesse n desses sistemas independentes, por exemplo, isso aqui seria, do mesmo jeito que no caso clássico, seria basicamente a função de partição de uma partícula. Se eu tivesse n partículas desse tipo, eu tenho só dois estados possíveis, se eu tenho n spins, você teria que multiplicar pelo mesmo número, mesmo número de vezes. Então você teria esse número elevado a n. Essa seria a sua função de partição. Mas vamos olhar só uma partícula. Então aqui, a gente tem aqui a função de partição para exatamente uma partícula, de um spin. Vamos olhar mais para frente o caso com n spins. Por enquanto, vamos só fazer isso. Eu poderia também olhar a distribuição, né, do princípio canônico. A gente teria P de equilíbrio. S seria E menos B e S. Sobre a função de partição, então eu tenho a probabilidade do estado fundamental, que agora eu tenho que substituir a energia zero, então vai me dar 1 sobre 1 mais exponencial menos beta epsilon. E eu vou ter a probabilidade de encontrar o meu sistema no estado excitado, que seria agora E menos beta epsilon dividido pela função de partição. E aqui nessa probabilidade é costume você multiplicar em cima e embaixo pelo exponencial de beta epsilon. Porque se você faz isso, fica com uma cara bem parecida com a probabilidade do estado fundamental. Só que agora troca um sinal. A gente tem aqui exponencial de beta epsilon. Ou seja, esses aqui são os dois estados possíveis do meu sistema e as probabilidades de você encontrar o meu sistema em cada um deles. Vamos então agora atrás das propriedades termodinâmicas desse sistema. Aqui, relembrando, minha função de partição vai ser 1 mais exponencial de menos beta epsilon. Vamos começar com a energia média, ou seja, a energia interna do sistema.
Lembrando, a energia interna vai ser menos del del beta do ln da função de partição. Então isso aqui vai ser menos del beta de ln de 1 mais exponencial menos beta epsilon. Calculando essa derivada, a gente vai ter aqui menos 1 mais exponencial menos beta epsilon vezes del beta de 1 mais exponencial menos beta epsilon. E agora aqui, K menos epsilon, a gente vai ter que a energia interna vai ser epsilon exponencial de menos beta epsilon sobre 1 mais e menos beta epsilon. De novo, multiplicando por e beta epsilon em cima e embaixo. Isso aqui me dá que a energia interna vai ser epsilon sobre 1 mais exponencial de beta epsilon. Que é exatamente o que a gente esperava, né? Que isso aqui é basicamente epsilon vezes a probabilidade de voltar no estado excitado. Se você fosse calcular o valor esperado da energia usando a definição, né, que vem lá de teoria de probabilidades, a gente teria que pegar 0 vezes a probabilidade de ser 0, mais epsilon vezes a probabilidade de ser epsilon, que seria a probabilidade de voltar no estado excitado. Vamos ver agora, por exemplo, a capacidade térmica desse sistema, CT. E aqui a gente vai começar a ver alguma coisa interessante. CT seria igual a ddt de U, a gente teria ddt de epsilon sobre 1 mais exponencial de beta epsilon. Isso aqui vai me dar, posso passar o epsilon para fora, vou ter epsilon vezes derivada da temperatura. Agora escrever isso aqui tudo explicitamente, 1 sobre epsilon T. E agora que eu vou ter que usar a regra da cadeia. Então a gente vai ter aqui menos epsilon sobre 1 mais e epsilon sobre kt quadrado vezes a derivada com respeito à temperatura de 1 mais exponencial de epsilon sobre kt. Uso de novo a regra da cadeia, isso aqui vai me dar menos epsilon sobre 1 exponencial de epsilon sobre kt ao quadrado. Aqui vai aparecer menos epsilon sobre kt ao quadrado vezes exponencial de epsilon sobre kt. E agora isso aqui vai me dar capacidade térmica. Vai ser igual a epsilon ao quadrado sobre kt ao quadrado, 1 mais exponencial de epsilon sobre kt ao quadrado, exponencial de epsilon sobre kt. Agora o que é interessante aqui, se eu definir, por exemplo, o x do AKT, constante de Boltzmann, temperatura sobre epsilon, uma coisa interessante vai acontecer aqui. Eu vou dividir por KB dos dois lados da equação. Então a gente vai ter aqui a constante, a capacidade térmica dividida pela constante de Boltzmann vai ser igual a epsilon ao quadrado sobre kt ao quadrado vezes 1 sobre 1 mais exponencial de epsilon sobre kt ao quadrado vezes exponencial de epsilon sobre kt. Agora, escrevendo em termos desse x, eu tenho que c sobre kb vai ser igual a exponencial de 1 sobre x dividido por 1 mais exponencial de 1 sobre x ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado. Então, essa é a primeira coisa. Eu só dependo dessa razão entre kbt e epsilon. Eu vou mostrar o gráfico dessa função agora, para a gente ver como é que fica. Então, a gente vê aqui nesses dois gráficos que o calor específico começa, essa capacidade térmica, ela começa no zero, na situação que o x é zero, que corresponde para a temperatura zero, e ele vai crescendo e depois ele começa a diminuir de novo, à medida que a temperatura vai ficando alta. Essa parte do calor específico ir para zero é porque você já está praticamente no máximo de energia que você consegue estar com uma temperatura positiva.
Então, por exemplo, você não vai conseguir aumentar o nível de energia aumentando a temperatura. Você já está no máximo, você já está na situação de temperatura, que seria equivalente a temperatura infinita, no princípio canônico, em que todos os estados vão estar com a mesma, vão estar com a mesma probabilidade. A gente vai ver isso um pouco mais de detalhe mais pra frente. Mas uma coisa que acontece aqui é que quando você está a temperatura zero, o calor específico vai a zero. Isso daqui é uma coisa que é inerente de sistemas quânticos, que é a chamada terceira lei da termodinâmica. E já era uma coisa que a gente tinha visto lá no modelo de Dulong-Petit, quando a gente comparava com os experimentos, o experimento ia para zero, mas a previsão clássica continuava longe do zero. E uma outra coisa que é interessante é que tudo depende dessa grandeza aqui. Tem esse KBT dividido por epsilon. Esse cara vai ser muito importante para a gente. Vamos interpretar ele um pouquinho. Eu tenho aqui KBT sobre epsilon. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que isso daqui e isso daqui são energias, os dois. Se olhar a dimensão do constante de Boltzmann vezes a temperatura, o constante de Boltzmann em Joule por Kelvin. Se multiplica por temperatura, o resultado é uma energia. E aqui você tem basicamente o gap de energia do sua hamiltoniana, também está medido em energia. Enquanto que KBT, em várias aplicações de mecânica estatística, vai te dar mais ou menos... Uma maneira de você interpretar essa grandeza é o seguinte: você tem flutuações de energia, certo? Devido às trocas entre o seu sistema e o ambiente. O tamanho dessas trocas de energia é da ordem de KBT. Ou seja, que é como se fosse a escala de energia das trocas termodinâmicas entre o sistema e o ambiente. Essa é uma maneira que você pode interpretar isso daqui. Quanto mais quente tiver o seu ambiente, quanto maior for o T, mais energia ele pode trocar com o seu sistema. Quanto mais frio ele tiver, menos energia ele tem, então ele pode trocar menos energia com o seu sistema. Enquanto que o epsilon, ele é o gap. O epsilon é exatamente a energia que eu preciso para mudar o estado do meu sistema, para ir do fundamental para o excitado, ou do excitado para o fundamental. Eu preciso dar epsilon ou tomar epsilon no meu sistema. Então, o x, ele é basicamente, esse KBT sobre epsilon, ele é uma medida do o quão grande essa escala de energia é comparada com o meu gap. O que vai ser interessante é que se o x é grande, se a minha escala de troca de energia é grande, é como se o gap fosse contínuo. Ou seja, se eu posso trocar esse tanto de energia e os meus gaps são pequenininhos, do ponto de vista prático, é como se eu tivesse realmente um contínuo de energias aqui. Isso daqui, apesar de eu ter uma coisa discreta, isso aqui é como se fosse aproximadamente contínuo. E no próximo vídeo eu vou argumentar um pouquinho que isso daqui é o que está por trás de muitas daquelas discrepâncias, tá? Capacidade térmica de gás diatômico, modelo de Dulong-Petit, essas coisas todas, essas discrepâncias com a mecânica clássica, é que, do ponto de vista da mecânica clássica, essa escala de energia, ela sempre vai haver um gap contínuo. Enquanto que na mecânica quântica, se a temperatura for baixa o suficiente, você vai começar a enxergar essa estrutura aqui do contínuo. Então, de certa forma, né, a mecânica estatística de baixas temperaturas vai dar como se fosse uma lente de aumento do mundo quântico. Então é por isso que você está vendo aqueles problemas quando você tenta descrever as coisas com mecânica clássica. Você está tentando forçar um resultado clássico numa coisa que é inerentemente quântica. Como se fosse uma lente de aumento. A mecânica estatística permitiu aquele pessoal do século XIX enxergar o mundo microscópico do jeito que eles nunca tinham enxergado. E eles não tinham como descrever aquilo de maneira teórica.
Ok, seguindo em frente, eu quero agora mostrar para vocês o que vai acontecer quando eu tenho multiplicidade. Para isso eu vou olhar o sistema de 3 níveis agora. Eu vou só olhar aqui realmente como é que vai ser a distribuição desse cara para mostrar para vocês que uma coisa interessante vai acontecer. Os meus 3 níveis vão ser fundamental, 0, primeiro excitado, epsilon, e o segundo excitado, epsilon mais delta. E agora vamos ver como é que ficaria aqui a função de partição. A função de partição agora vai ser uma soma sobre esses 3 estados, exponencial de menos beta e epsilon, es. Isso aqui me dá exponencial de menos beta 0, mais exponencial de menos beta epsilon, mais exponencial de menos beta epsilon, mais delta. Então aqui a gente tem 1 mais exponencial de menos beta epsilon. E eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira, mais 1 exponencial de menos beta delta. E agora o que é interessante é ver o que vai acontecer com a minha distribuição canônica. Então eu vou ter o P de 0, vai ser basicamente exponencial de 0 dividido pela função de partição. Então eu vou ter 1 sobre 1 mais exponencial de menos beta epsilon, 1 mais exponencial de menos beta delta. A probabilidade de eu estar no primeiro excitado, P1, vai ser agora exponencial de menos beta epsilon sobre z, então eu vou ter simplesmente exponencial de menos beta epsilon sobre 1 mais exponencial de menos beta epsilon, 1 mais exponencial de menos beta delta, e agora a probabilidade de eu estar no segundo excitado, exatamente o mesmo raciocínio, vou ter beta epsilon vezes exponencial de menos beta delta, 1 mais e menos beta epsilon, 1 mais exponencial de menos beta delta. E agora eu estou interessado em, na verdade, falar para vocês o que vai acontecer quando eu tenho degenerescências. A estrutura de estados disso aqui é basicamente o seguinte: tem aqui energia 0, eu tenho aqui energia epsilon, e logo acima eu posso ter uma energia epsilon mais delta. Eu posso assumir que o delta é pequenininho. Então vamos agora falar o que acontece quando o delta vai para 0. Se o delta vai para 0, então eu vou ter P de 0 vai ser igual a 1 sobre 1 mais 2, exponencial de menos beta epsilon. Eu vou ter P1 igual a P2, vai ser igual a exponencial de menos beta epsilon sobre 1 mais 2, exponencial de menos beta epsilon. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando eu tenho multiplicidade, o que eu tenho que fazer é exatamente contar todos os estados com multiplicidade. Ou seja, eu posso escrever outra maneira de escrever a função de partição que a gente vai usar algumas vezes, mas só para deixar ilustrada aqui. Eu posso escrever ela de um jeito diferente. Eu posso, ao invés de eu estar somando sobre todos os estados, eu posso somar sobre as energias e usar as multiplicidades daquele outro estado de energia. Então, você poderia ter uma soma sobre todas as energias, ômega E, menos beta E, onde esse cara é a multiplicidade do estado de energia E. Que em mecânica quântica a gente também chama essa de multiplicidade de degenerescência. Esses dois caras eu vou usar meio como sinônimos. Né? Multiplicidade é o nome que você dá quando você está resolvendo autovalor do vetor. Degenerescência é o nome que é normalmente dado em mecânica quântica. Então a ideia é que eu tenho lá o estado de energia 0 e eu tenho o estado com energia epsilon, mas que tem degenerescência 2. Então a função de partição vai ser 1 mais 2, exponencial de menos beta epsilon. Você tem que somar os dois estados que tem energia epsilon como se fossem estados separados. Isso daqui vai ser também bastante importante, que vai surgir várias situações onde a gente tem realmente estados degenerados. Principalmente quando a gente vai mexendo com
muitas partículas, que aí, por exemplo, as excitações das partículas vão criar um monte de degenerescência quando a gente junta todas elas. Então, o jeito certo de tratar é levar em conta as degenerescências, não enxergar isso daqui como um sistema de 2 níveis, por exemplo. Isso daqui te daria a resposta errada.